Se não pagar, a enfermagem vai parar em todo o Brasil. Que país é esse? Decisões do Supremo decidem nossa vida. Presidente Lula, se não regulamentar a enfermagem, ela tem que parar. Essa medida do Supremo, essa covardia que fizeram com a gente, não fizeram só com a enfermagem, fizeram com 3 milhões de famílias no Brasil. Enfermagem na rua, Barroso, a culpa é sua! O ministro Barroso, que colocou a sessão para virtual aqui no STF. Sem piso é greve. Se a gente não se manifestar no Brasil inteiro, eles vão achar que a enfermagem é covarde. Nós não vamos nos acovardar. Se não pagar, a enfermagem vai parar! Se não pagar, a enfermagem vai parar! Se não pagar, a enfermagem vai parar em todo o Brasil. Dia 30 termina o julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal. 6 ministros já votaram até essa terça-feira. Ainda faltam 4 ministros, mas nós precisamos desses 4 de pelo menos 3 votos. Esse primeiro voto é do ministro Barroso, que foi acompanhado pelo voto do ministro Gilmar Mendes, que não só acompanhou o voto do Barroso, mas também como eles alteraram o voto e fizeram um voto em conjunto contra a enfermagem. Depois nós tivemos o voto do ministro Fachin a favor da enfermagem pela liberação da lei do jeito que ela foi aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente. E esse voto do Fachin foi acompanhado pela ministra Rosa Weber. E temos esse voto terrível do ministro Dias Toffoli, que condiciona o piso salarial a 44 horas semanais e que diz também que o piso é sobre a remuneração global e não sobre o vencimento básico. Esse voto foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Por isso, após o voto de 6 ministros, nós temos o placar de 2-2-2. 2 votos com o relator, 2 votos com o Fachin e 2 votos com o ministro Dias Toffoli. Faltam 4 votos. O que poderia acontecer? O ministro Nunes Marques e o André Mendonça votem, assim como votaram no ano passado, a favor da enfermagem. Sigam o Fachin. Se isso acontecer, nós teremos 4 votos contra 2. Se cada um, Carmen Lúcia e Fux, votarem com um voto diferente, o placar vai ficar 4-3-3, vitória da enfermagem. Mas se os dois escolherem um lado, o que vai acontecer? Vai ficar 4-4-2. E muita gente está comemorando esse resultado, porque com 4-4-2, empate, Rosa Weber, que é a presidente do STF, vota para desempatar. Então ela votaria no desempate seguindo a lógica dela. O julgamento virtual só termina dia 30 e não nos surpreenderia uma mudança de voto daqueles que já proferiram seu voto. Lembrando que o próprio ministro Barroso acrescentou um voto para concordar com o que o Gilmar Mendes propôs e fizeram um voto conjunto. Então pode acontecer do Barroso e do Mendes virem para o lado pior da força, que é o voto do Toffoli. Pode acontecer também do Toffoli e do Alexandre de Moraes votarem junto com o Barroso. Eles podem mudar esses votos. Se quem está contra a enfermagem se juntar, nós teremos um placar de 6-4. Por isso é muito importante, além do André Mendonça e do Cássio Nunes, que provavelmente votarão com a enfermagem, que o Fux e a Carmen Lúcia também votem com a enfermagem. Ou pelo menos um dos dois. Porque se um dos dois vota com a enfermagem, aí nós vamos para o empate técnico de 5-5 com o desempate da Rosa Weber. Aí sim a enfermagem vence. Então eu ainda não comemoraria um resultado de 4-4-2 ou 4-3-3. Não comemoraria, porque esses votos ainda podem se juntar.
Até que a decisão final seja proferida, o julgamento ele está em aberto. Por isso, em todo o país, temos que intensificar as mobilizações e atender aos chamados de greve dos nossos sindicatos. Porque se eles não sentirem a falta da enfermagem, se a enfermagem não fizer barulho, toda a nossa luta pela aprovação do piso salarial estará perdida. Atenção, enfermagem brasileira do meu querido estado do Ceará, aqui nas nossas mídias sociais, as informações completas. Passei essas 48 horas analisando as decisões do Supremo, o que fez o Ministério da Saúde, e aqui vão as informações. No âmbito do Ministério da Saúde, a planilha finalmente foi aberta, os municípios e os estados brasileiros têm até o dia 29 para poder preencher de maneira detalhada a planilha, repetindo, até o dia 29 de junho, e lá estão todas as informações, CPF, nome, cargo, carga horária, vencimento base, insalubridade, CNES, CNPJ do contratante, enfim, todas as informações para que o Ministério da Saúde se torne apto para calcular de maneira correta o valor necessário que cada município e estado precisa para pagar o piso da enfermagem. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, aonde nós estamos? Decisão do ministro Barroso, inicialmente, dizendo que do governo federal para pagar, do privado faz a negociação coletiva, não dando certo, implementa-se o que está disposto na 14434. Depois veio a decisão do ministro Fachin, dizendo que pague-se do jeito que está, tem recurso, tem lei, pagar sobre todas as hipóteses. Depois vieram os dois votos conjuntos do ministro Gilmar Mendes e do ministro Barroso, desta feita, introduzindo a questão da carga horária para efeitos de cálculo do piso, manteve a decisão do governo federal para pagar, manteve também a do setor privado, dizendo que se não houvesse acordo, se faz, portanto, a implantação da 1434, 60 dias após a decisão do Supremo. E agora, mais recentemente, atenção, enfermagem, o ministro Toffoli, e agora junto com o ministro Moraes, ele introduz, além da carga horária que já estava, dois conceitos diferentes. Um é uma total data vênia, uma total mistura entre o que é piso e o que é remuneração. Isso não existe na legislação brasileira, são duas coisas totalmente diferentes, e ainda institui a questão da regionalização. Isso também não faz o menor sentido. O salário mínimo hoje no Brasil, ele é nacional, não tem essa história de ser regionalizado. Portanto, eu estou no Supremo Tribunal Federal, nessa semana que entra, com um ministro na terça, com outro na quinta-feira, tratando dessa questão, tentando desfazer, e se necessário, o Congresso Nacional vai entrar lá na ADI 722, que é essa ADI que nós estamos falando, ADI quer dizer Ação Direta de Inconstitucionalidade, para rebater todos esses três pontos que estão indevidamente, no meu modo de entender, equivocados na interpretação do STF. E por último, vamos estar nessa semana com a ministra Nízia, vamos estar com o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, porque está na hora do governo federal, está na hora do Congresso fazer toda essa demonstração ao Supremo que quem define as regras são, na realidade, o Congresso Nacional. E, na realidade, o Supremo, com essas interpretações, influenciando nas leis que estão sendo aprovadas. Portanto, eu não vou deixar isso passar em paz, estou trabalhando para toda a enfermagem brasileira, continue contando. Terça, quinta-feira no Supremo, a quarta-feira nos dois ministérios, e continue contando com o seu deputado federal, Mauro Benevides Filho. Vamos à luta, dinheiro do contra-cheque. Para continuar assistindo os vídeos do canal Enfermagem Simplificada, clique nos cards acima e seja redirecionado. Dessa forma, assista mais vídeos aqui do canal.